Hoje, considerando, ainda o mês de maio, vamos estar refletindo sobre o tema Uma Família Abençoada. Hoje, 11 de maio de 2020, uma família abençoada. Vamos fazer a leitura de Gênesis 12, versos de 1 a 9, onde diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. A família é um projeto de Deus para o homem e para a humanidade. Quando nós olhamos para os nossos projetos, nós queremos vê-los dando certo. Nós fazemos tudo para que o que nós planejamos, possa dar certo. E eu creio que Deus também faz de tudo para a família dar certo. Mas quando nós olhamos para algumas famílias, parece que elas não deram certo. Mas o problema não é de Deus. O problema não é a falha no projeto de Deus. O problema é que Deus deu a liberdade para cada ser humano. Deus deu a liberdade para que o ser humano possa decidir o que fazer através do livre-arbítrio. Ele criou a família e Ele quer abençoar a família. Mas é necessário que a família esteja fazendo a sua vontade, que a família esteja buscando a Ele, para que Ele possa abençoar esta família de uma forma que nós possamos olhar para ela e verdadeiramente entender que Deus tem abençoado esta família. Qual o conceito que temos para uma família abençoada? A família bem-sucedida, cheia de bens materiais, uma família famosa, ou uma família, aquela que tem uma quantia elevada de dinheiro em uma conta de banco. Qual o conceito que nós temos para uma família abençoada? Como que você poderia dizer que sua família é uma família abençoada? Entendemos que há dois princípios para avaliarmos se uma família é bem-sucedida. E a principal regra é o primeiro princípio, que é pelo que ela tem. Pelo que ela tem. Nós olhamos para uma família e, ao identificarmos o que esta família tem, nós podemos pensar que ela é uma família abençoada. Mas será que esse conceito, olhando para este princípio, está certo? Uma família pode ser considerada abençoada apenas pelos bens materiais, coisas perecíveis, coisas que podem causar, inclusive, grandes problemas em família? Precisamos avaliar se essa família é verdadeiramente abençoada. Mas o outro princípio é pelo que ela é. Pelo que ela é. O que esta família é diante da sociedade, diante de Deus, diante das pessoas que olham para ela. Uma família abençoada, de acordo com o primeiro princípio, que são os bens materiais, ela deixa para seus herdeiros apenas bens materiais. Mas uma família que é bem-sucedida, considerando o segundo critério que usamos, pelo que ela é,
ela deixa para os seus herdeiros um legado de família. Ela deixa para os seus herdeiros um legado que vai fazer diferença na vida de seus herdeiros, seja eles quantos forem ou quem forem. Qual é o desejo de cada casal? Ter uma família abençoada. Quando duas pessoas se unem em casamento, tem ambos, né, um desejo em comum. Eles querem ter uma família abençoada, mas precisamos decidir o que nós entendemos por família abençoada. Precisamos decidir qual é o nosso conceito de família abençoada. É o primeiro conceito ou é o segundo? É o primeiro princípio ou é o segundo princípio que vamos definir se uma família é abençoada ou não? A família, ela precisa ser um canal de bênção. Deus criou a família para que ela possa abençoar outras famílias. E a família de Abraão é um grande exemplo disso. Uma família que foi um canal de bênção para toda a humanidade. O texto diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu, Deus dizendo para Abraão, serás uma bênção. Quando Deus diz para Abraão, tu serás uma bênção, nós podemos entender que ele estava dizendo que toda a sua família seria bênção. Toda a sua família seria uma bênção para a humanidade. A família, ela precisa obedecer a Deus, como podemos ver que a família de Abraão obedeceu a Deus. Então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A família de Abraão toda obedeceu o que Deus havia falado para ele. E é importante nós entendermos isso. Quando a família toda obedece à palavra de Deus, obedece a Deus, ela toda é abençoada. Mesmo que um esteja sendo o representante da bênção. Abraão ali, ele saiu com sua família do meio de seus parentes, né? Deixou a parentela toda para trás e saiu para uma terra onde Deus ainda o mostraria. A família obedeceu ao que o Senhor falou com Abraão. E ali percebemos que Deus abençoou toda a família de Abraão, porque toda ela obedeceu. Uma família abençoada, uma família bem-sucedida é aquela que demonstra fé em Deus. Ter fé é não questionar aquilo que Deus fala conosco. É interessante quando olhamos para esse texto, né, porque Deus disse para Abraão sair e ir para uma terra. E disse: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ele foi sem questionar. A família de Abraão foi sem questionar. Isso é fé em Deus. A família toda demonstrou um gesto de fé em Deus, um ato de fé em Deus. E far-te-ei uma grande nação, disse Deus para eles, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu, Abraão, serás uma bênção. A bênção de Abraão, ela se faz presente nas nossas vidas até o dia de hoje, e continuará presente na vida da humanidade. Recebendo bênção para ser bênção. O que nós entendemos com a bênção que Deus deu a Abraão? Ele recebeu a bênção de Deus para que ele fosse bênção, para que ele abençoasse outras famílias. A família de Abraão estava sendo abençoada para que abençoasse todas as famílias da terra. O texto diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estamos vivendo uma situação onde famílias estão abençoando famílias. Famílias estão ajudando famílias menos favorecidas. Isso, né, tem sido um testemunho vivo em nossas vidas, onde famílias estão se preocupando com outras famílias. Abraão era uma família que tinha que abençoar a família. Todas as famílias da terra seriam abençoadas pela sua família. E nós vemos isso se comprovar, né, no decorrer da história. Quantas famílias estão sendo abençoadas pela sua família hoje? Quantas famílias você tem abençoado hoje? Precisamos parar para pensar na nossa situação atual e entendermos que, como família, precisamos ser bênçãos nas mãos de Deus. A primeira grande lição de Abraão é que ele abençoou os da sua própria família. Abraão abençoou primeiramente a sua própria família. Diz o verso 4, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão
abençoou Ló, levando com ele. Quando Abraão leva Ló com ele, né, ele estava disposto ali a dividir com Ló as bênçãos que Deus daria a ele também. Ló foi abençoado por estar com Abraão. Ló foi abençoado porque estava na presença daquele que estava sendo abençoado por Deus. Ló tinha, né, um grande rebanho também e precisou em um determinado momento se afastar de Abraão para que seu rebanho tivesse pastagem. A bênção de Deus estava sendo vista ali na vida dele. Os versos 7 e 8, né, diz que o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, diz o texto, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Diz o texto que ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Podemos entender que a adoração diante do altar faz com que a família seja abençoada e divida essa bênção com outras famílias. Quando apresentamos a Deus a nossa adoração diante do altar, Deus nos abençoa. Deus trabalha em nossas vidas e nos faz canais de bênçãos. Deus iria abençoar a família de Abraão, mas iria abençoar a família de seus filhos, netos e bisnetos. O texto é claro quando ele diz: a sua descendência darei esta terra. Ou seja, Abraão, a bênção não é só para você. A bênção é para seu filho, seus netos, seus bisnetos, todos os seus descendentes. Então nós precisamos aprender que as bênçãos de Deus para nossas famílias são também para nossos filhos, netos e bisnetos. Sejamos bênçãos dentro de nossa família, sejamos bênçãos na vida, sejamos bênçãos no mundo para as famílias que precisam ser abençoadas nos dias de hoje, dias de pandemia, onde famílias menos favorecidas estão precisando receber bênçãos que Deus nos dá. Abençoamos uns aos outros e assim aprenderemos a abençoar as outras famílias. Que Deus continue falando aos nossos corações e levantando os servos dele para abençoar outras famílias. Que ele mesmo nos abençoe neste dia.